Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do Congresso Internacional das Ciências Agrárias, com a conferência Imobilização de Enzimas para Aplicação na Indústria de Alimentos, com a doutora Clariana Zanuto Paulino da Cruz, que possui graduação em Química pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Ciência Animal pela Unesp e doutorado em Biotecnologia no Instituto de Química pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Nós agradecemos antecipadamente o aceite a participação nessa conferência de doutora Clariana e, ao mesmo tempo, que convidamos a todos para que, logo após a fala de doutora Clariana, possam se juntar em uma sala virtual disponibilizada pela organização do evento na plataforma virtual, para que se possa interagir com a palestrante e retirar possíveis dúvidas. Muito obrigado, uma excelente conferência a todos e todas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Clariana, estarei ministrando para vocês a palestra Imobilização de Enzimas para Aplicação na Indústria de Alimentos. Então, como início, eu vou começar definindo o que é imobilização de enzimas. Então, a gente tem que a imobilização é um processo utilizado para confinar ou localizar, por meio de métodos químicos ou físicos, a enzima em uma porção do espaço, com o intuito de manter de forma a maximizar sua atividade catalítica. A palavra imobilização, ela significa tornar imóvel. Então, quando a gente imobiliza a enzima, a gente faz com que ela se torne imóvel para que ela possa ser reutilizada diversas vezes. Uma enzima imobilizada, então, é aquela que é física ou quimicamente associada a um suporte ou uma matriz, usualmente sólida, ela tem que ser insolúvel em água e também inerte. Nós vamos falar logo mais sobre como que deve ser esse suporte. Bom, a imobilização ela foi iniciada em 1916. Dois cientistas, Nelson e Griffin, eles imobilizaram a invertase de levedura em carvão sem que houvesse perda de atividade catalítica desta enzima que continuava então a hidrolisar a sacarose. E eles fizeram, então, a primeira imobilização que foi feita foi uma imobilização por adsorção. Nós já vamos falar sobre os tipos de imobilização, né? Então, aqui nessa figura a gente tem uma representação da enzima em azul, imobilizada, né? Imóvel aqui, presa, ligada a um suporte que é representada na figura com uma caixa transparente. Mas em 1916, né, depois disso, depois de 40 anos, no início eles não entenderam muito bem como que era esse processo de imobilização. Demorou 40 anos para retomar de novo os estudos sobre imobilização. E hoje, né, a gente tem diversos tipos de imobilização, desde os mais modernos, né, atualmente imobilização de enzimas em nanopartículas tem sido bastante estudados, tá bom, pessoal? Bom, como tudo, a imobilização tem suas vantagens e desvantagens. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens das enzimas imobilizadas, né? Vantagens primeiro, depois a gente fala sobre as desvantagens. Então, primeira vantagem, desenvolvimento de sistemas contínuos. Quando a gente tem a enzima imobilizada, possibilita a gente utilizar reatores, e esses reatores podem ser utilizados para produção contínua do seu determinado produto, né? Maior estabilidade enzimática. Quem trabalha com enzimas sabe que as enzimas são moléculas que elas têm alta sensibilidade a variações de temperatura, a variações de pH, e quando a gente faz a imobilização da enzima, normalmente há uma tendência em aumentar essa estabilidade frente a essas variações. O uso mais eficiente do catalisador através de reutilizações. Então, quando a gente imobiliza a enzima, né, a gente consegue utilizar essa enzima por diversas
vezes. E isso para a indústria é fantástico, uma vez que quando você utiliza a enzima não imobilizada, que a gente chama de enzima livre ou enzima solúvel, no final do processo, você precisa inativar a enzima, né? Então você precisa adicionar uma alta temperatura, né? Ou uma baixa temperatura, ou adicionar um reagente ácido. E quando você trabalha com a enzima imobilizada, no final do processo você precisa apenas fazer uma centrifugação ou uma filtração, recuperar novamente aquela enzima, o produto sai livre, o produto sai limpo da presença, né, da enzima, e você consegue reutilizar novamente aquele filtrado que é a sua enzima imobilizada. Isso é fantástico, né? Flexibilidade no projeto de reatores, você pode trabalhar com diversos tipos, né, modelos, designs de reatores, o contínuo, o fluidizado, leito fixo, de membrana. Então você tem aí uma flexibilidade nesses projetos. O efluente sai livre de catalisadores, que eu acabei de dizer, né? Quando você tem uma reação, você tem lá o seu substrato, a enzima, o produto, no final do processo, o seu produto ele sai livre, né? Ele sai limpo, ele sai totalmente livre do catalisador, simplesmente você faz uma filtração e consegue novamente, né, reutilizar essa enzima. Fácil separação entre produto e biocatalisador, como eu já disse, menor custo de mão de obra, né? Uma vez que você pode utilizar, por exemplo, reatores contínuos, você não tem necessidade de ficar usando processos em batelada. O processo em batelada, o que acontece? Você termina o processo, você termina a reação, aí você tem que limpar tudo, higienizar, começar tudo novamente. O contínuo não, então o contínuo você acaba fazendo uma redução no custo de mão de obra. Facilidade de automação e controle, devido à facilidade, né, e flexibilidade de uso de reatores de diversos modelos. Possibilidade de utilização das enzimas in natura, né? Então, muitas vezes quando você trabalha com enzima, antes de utilizar, né, a sua enzima na sua reação, você precisa purificar, né, essa enzima, se ela for comercial, ou produzida ali por um micro-organismo, mas muitas vezes, dependendo da enzima, por exemplo, eu trabalhei no meu doutorado com uma enzima alcalase comercial, que no início eu sempre fazia purificação antes de mobilizar, gastava tempo, né, energia, materiais para fazer a diálise para purificar. E aí eu descobri, lendo em artigos e fazendo em laboratório, que ela imobilizava também sem a purificação, né, a diálise. Então, eu podia usar a enzima in natura da forma como ela vinha, né, que eu comprava, eu podia utilizá-la. Então, isso era uma economia de tempo, né, e de dinheiro também, né. Agora a gente vai falar sobre as desvantagens. Custo adicional de suporte, reagente, operação de imobilização, né? Quando a gente faz a imobilização de enzimas, é claro, você precisa usar um suporte, que é onde ela vai ficar ligada, né? Então, existem diversos tipos de suporte, e geralmente, dependendo do tipo de suporte, ele pode ser bastante custoso. Existe a possibilidade de você usar também materiais lignocelulósicos, né? Como resíduos agroindustriais para mobilizar uma enzima, e aí você tem aí, né, o barateamento desse suporte. O custo de reagentes para você fazer uma imobilização, né? Então, tudo isso tem que colocar na balança para ver se vale a pena. Perda da atividade durante a imobilização, né? Então, quando a gente faz a imobilização, a gente precisa controlar, né? Fazer ali a medição da atividade, é um processo normal que você vai fazendo, conforme você vai fazendo a imobilização, com o tempo você vai medindo a atividade, né, para ver se ela está perdendo
ou não. Normalmente, o que acontece quando ela é bem imobilizada, ela aumenta a sua atividade, mas você precisa fazer esse controle, tá? Possíveis exigências adicionais de purificação do catalisador, dependendo do tipo da enzima, como eu disse, precisa, antes de imobilizar, purificar. Outras você pode imobilizar in natura. Técnica pouco adequada a substratos insolúveis ou de alta massa molecular, né? Se seu substrato ele for bastante grande, de alta massa molecular, então pode ser um pouco dificultoso. Maiores riscos de contaminação na operação contínua de reatores, aí basta que você, uma vez que você vá trabalhar em operação contínua de reatores utilizando enzimas imobilizadas, você tem que saber, né, o seu substrato, o seu produto, se eles forem degradáveis, né? Por exemplo, eu trabalhava com o soro do queijo, que é um produto que precisa estar com uma temperatura baixa controlada, senão vai ocorrer uma contaminação microbiana ali e vai acabar fazendo com que haja, né, a contaminação da própria enzima. Então, eu controlava a temperatura, deixava sempre em baixa temperatura. E efeitos difusionais e impedimento estérico, né? Que são os problemas que acontecem quando a gente tem a imobilização, que a gente já vai falar mais para frente. Então, aqui as vantagens e desvantagens e os métodos de imobilização de enzimas. Então, a gente tem diversos métodos. A imobilização de enzima ela pode ser por encapsulamento, ou seja, a enzima ela é presa, aprisionada, né, em algum material suporte, pode ser um material de gel, de fibra ou simplesmente uma microencapsulação. Ou a enzima ainda pode ser imobilizada por meio de uma ligação química, onde a enzima se liga quimicamente ao suporte através de um processo chamado adsorção, ligação iônica, ligação covalente ou simplesmente quelação, né? Quando a gente tem um metal como ligante. Ou ainda pode ser um processo de reticulação, onde a enzima ela não necessita de um suporte para fazer a imobilização. Tá ok? Então, esses são os principais métodos de imobilização. A gente vai falar um pouquinho agora de algum deles, né? Os mais utilizados. Então, por exemplo, o método de encapsulamento. Esse método imobiliza a enzima em cápsulas, né? Por exemplo, a utilização do polissacarídeo alginato como suporte é uma das formas mais comuns de encapsulamento. A imobilização de enzima em alginato ela acontece de forma muito simples, apenas gotejando uma solução de alginato contendo a enzima e uma solução contendo íon cálcio. Então, você pode gotejar aqui a solução de alginato com a enzima, né, através de uma seringa ou uma bureta, né, e numa solução de íon cálcio. À medida que você vai fazendo esse gotejamento, imediatamente vai se formando, né, a imobilização através de cápsulas. É um processo bastante simples, fácil de fazer, você pode fazer no laboratório. Eu deixei aqui um link de um vídeo, caso vocês queiram, né, procurar. Esse vídeo, ele mostra passo a passo como que isso é feito, tá? Então, é bastante interessante, caso alguém tenha interesse para saber como faz. E é um método bastante utilizado, encapsulamento. Aqui que fica a enzima imobilizada, ó, elas ficam nessas presas, né, no alginato, nessas bolinhas aqui, e aqui dentro fica, então, a enzima imobilizada, tá ok? E aí, esse material, ele tem uma certa porosidade que permite com que aconteça, né, a interação entre a enzima, né, e o substrato para que ocorra a formação do produto. Mas é claro que ela é um tipo de imobilização que tem suas limitações, né? Como efeitos difusionais, né? Baixa
estabilidade, em comparação, por exemplo, com uma imobilização do tipo ligação covalente, tá ok? A imobilização por reticulação, que é a ligação cruzada, são covalentemente ligadas umas às outras, utilizando reagentes, por exemplo, o glutaraldeído. Ele vai formando ligações cruzadas com a enzima, tornando-a insolúvel no meio reacional. Aqui, esse método de imobilização, ele é diferenciado porque não precisa adicionar um suporte, não precisa utilizar um suporte, né? Então, essa insolubilidade favorece sua recuperação ao término da catálise. Então, a gente tem aqui a enzima solúvel, ela sofre uma precipitação, formando o agregado, sofre uma reticulação e forma a enzima imobilizada, que a gente chama de cleado em inglês, né? Crosslink. Agregados enzimáticos entrecruzados, tá ok? Um outro tipo de imobilização bastante utilizado é a adsorção. Adsorção significa aderir à superfície do suporte. Então, a enzima ela vai ficar aderida à superfície do suporte utilizado, né? E como que ela fica aderida? Então, essa imobilização ela ocorre através da interação entre a enzima e o suporte por ligações fracas, tá? Então, ligações químicas são do tipo de Van der Waals, como, por exemplo, ligação de hidrogênio, força eletrostática, força hidrofóbica. Então, essa é uma das técnicas mais simples e mais fáceis. E foi aquela primeira, né, empregada em 1916, quando aqueles cientistas imobilizaram a invertase em carvão ativo pelo método de adsorção, tá ok? A imobilização covalente é uma imobilização que pode ser feita por método unipontual e método multipontual, né? Onde você tem um suporte, né, que normalmente ele é ativado. O que é isso? Você faz algumas modificações químicas através de reações químicas nesse suporte e torna ele capaz de se ligar covalentemente o grupo amino da enzima. Então, aqui eu coloquei, né, C-OH, que é o grupo aldeído, geralmente usado, né, do suporte, quando você usa um suporte, por exemplo, glioxil, mais o grupamento amina da enzima, formando aqui a base de Schiff, né? E aí você tem a ligação covalente. Então, essa imobilização, ela pode melhorar fortemente a estabilidade, a atividade, a seletividade da enzima. Os protocolos para imobilização covalente frequentemente se iniciam com a modificação da superfície do suporte por meio de reações de ativação, na qual os grupos funcionais do suporte são modificados para produzir intermediários reativos. Eu trabalhei com imobilização covalente, né? E realmente é uma imobilização fantástica, né? Quando você consegue imobilizar a sua enzima ao seu suporte, ocorre normalmente um aumento de estabilidade frente à temperatura, a pH, e aumento da atividade, tá? Eu tenho um curso que eu explico mais detalhadamente sobre isso. Se você tiver algum interesse, meus contatos estão aí abaixo, é só entrar em contato que você pode estar fazendo esse curso sobre imobilização de enzimas, tá ok? Suportes utilizados para a imobilização de enzimas. Então, existem os suportes orgânicos e os inorgânicos, sendo que os orgânicos, eles podem ser naturais, por exemplo, polissacarídeos, celulose, agar, quitina, quitosana, amido, entre outros, proteínas, colágeno, albumina, gelatina, glúten, seda, entre outros. Isso é bastante interessante, por quê? Porque você acaba barateando o seu processo, né? Porque você está usando algo natural, tá? Existem os sintéticos também, poliestireno, poliacrilato, polivinílico, nylon, entre outros. Suportes inorgânicos, como minerais, a gente tem areia, bentonita, herneblenda, pedra pómez, etc, né? Manufaturados, vidro, cerâmica, aluminosilicato, óxido de ferro, óxido de níquel, aço inoxidável, entre outros, tá? Então, existe aí
diversos tipos de suporte, né? E cada enzima ela se adequa melhor a um determinado tipo de suporte. Você tem na literatura diversos artigos, diversos materiais que você pode estar pesquisando, encontrando, e normalmente qual que é mais adequado, né, para a sua enzima. Então, aqui a relação entre suporte e enzima é bastante interessante que você saiba que a sua enzima, né, ela tem propriedades bioquímicas, o seu suporte tem que ter características químicas, né, e que existe uma relação, tá? Então, assim, tipo de reação cinética da enzima, as propriedades mecânicas do suporte, né, a porosidade, né, que ele possui é uma característica bastante importante antes de você escolher. Normalmente é interessante que ele tenha alta porosidade, né? Qual é o tipo de material desse seu suporte utilizado, né? Então existe uma relação entre enzima e suporte que precisa ser considerada, né? Para você escolher o método de imobilização, a estabilidade operacional, né? O efeito de transferência, tudo isso, todas essas relações vai interferir, né? No desempenho do seu processo de imobilização, na quantidade de enzima que é gerada, né, em unidades enzimáticas por produto, e a produtividade do produto final, tá ok? Então é muito importante, antes de você trabalhar com a imobilização de enzimas, você levar em consideração essa relação entre suporte e enzima, tá? E é claro que a imobilização de enzimas, ela é maravilhosa, né? Você possibilitar a reutilização de enzimas que normalmente são caras, né, diversas vezes, e mesmo assim não perder a atividade, né, isso é maravilhoso. Mas é claro que nem tudo são flores. Então, a imobilização acaba também tendo alguns efeitos, né, indesejáveis, né, e tudo isso é controlado, basta que você saiba desses efeitos, né, e aí você pode estar melhorando o seu processo. Então, o efeito estéreo específico, por exemplo, quando acontece impedimento estérico, ou seja, quando ocorre a dificuldade de acesso do substrato ao centro ativo da enzima, né? Então, por exemplo, você pode estar imobilizando a sua enzima num suporte e o centro ativo dela, que vai se ligar ao substrato, ele pode ficar, de acordo com a figura aqui no C, né? Ele pode ficar virado para o suporte. E aí, como é que o substrato vai ter acesso? Não vai ter acesso, né? Então, aí a gente tem um exemplo AB, que é o exemplo correto. A enzima está imobilizada, o suporte, né? Essa linha preta, a enzima imobilizada, o centro ativo dela está ali disponível para o substrato, que é o azulzinho, entrar. Então, A e B, correto, né? O C não deu certo, né? Ocorreu ali um impedimento estérico, né? E aí essa enzima ficou imobilizada, ligada, né, para o suporte, com o seu centro ativo ligado para o suporte, e não vai ter como, né, o seu substrato entrar. E no D também, né, ocorreu ali uma distorção, né, uma alteração conformacional também da enzima quando ela foi ligada para o suporte. Isso pode acontecer devido a ter a presença de muitos grupos funcionais presentes, por exemplo, no suporte, aí ela sofreu essa alteração conformacional, né, e aí você também ocorre também uma dificuldade de acesso, né, do substrato ao centro ativo da enzima. Então, efeitos microambientais, né, de temperatura, né, de reagentes, os efeitos difusionais também, por exemplo, a porosidade, né? Se você tem um suporte que ele tem uma baixa porosidade, acaba dificultando a difusão, né, dessa enzima no substrato, e aí você não consegue ter esse acesso, né? E um outro efeito que pode causar, né, pela imobilização é a retenção da atividade enzimática, ou seja, diminuir a atividade, né? Porque quando você
tem uma reação enzimática, o que você mais deseja é que ocorra a formação de mais produtos, tá ok? Então, esses são os efeitos causados pela imobilização. Pessoal, é claro que eu falei aqui de uma forma bastante generalizada e simples, né? Mas o processo de imobilização enzimática ele é um processo bastante complexo, né? Que a gente precisaria aí de um curso, mais de algumas horas, dias, para a gente conseguir entender completamente, até de algumas práticas, né, para que vocês consigam, né, quem não trabalha com imobilização de enzimas, consigam enxergar. Mas a palestra, ela é sobre imobilização de enzimas e aplicação de enzimas imobilizadas na indústria de alimentos. Então, antes de eu falar sobre essas aplicações principais que são utilizadas, né, eu optei por definir, né, o que são enzimas imobilizadas, né, quais os métodos, os problemas, enfim. A primeira aplicação, né, das enzimas imobilizadas na indústria de alimentos, eu trouxe aqui o exemplo da glicose isomerase, que é, por sinal, a mais utilizada, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão, tá? Essa é uma enzima que ela catalisa uma reação, né, da glicose como substrato, formando o produto a frutose. Então, ela é uma reação, né, em que acontece, então, a formação do isômero, né, a frutose. E essa frutose, ela vem na forma de xarope, né, xarope com alto teor de frutose, que é um líquido denso, escuro, muito utilizado para obtenção de produtos, né, alimentícios na indústria, né? Então a gente tem ali todos esses produtos aí, ketchup, refrigerante, né, confeitaria, enfim, esse xarope com alto teor de frutose, bastante utilizado, né, para adocicar esses produtos, né. Então, a enzima a glicose isomerase, ela é utilizada e imobilizada para que ocorra essa produção, uma vez que ela é bastante utilizada pela indústria alimentícia. A segunda enzima bastante utilizada e imobilizada na indústria alimentícia é a invertase. A invertase é uma reação, é uma enzima que catalisa, né, a reação da sacarose em glicose mais frutose, né? Então, as invertases são enzimas que atuam sobre a sacarose, que a gente sabe que é um açúcar, um disacarídeo, transformando em uma mistura de açúcares redutores, né? A glicose mais a frutose. Essa mistura de glicose e frutose nada mais é do que o açúcar invertido, tá? E esse açúcar invertido, ele é muito utilizado pela indústria alimentícia também, para a produção de geleias, de chocolates, né? Xaropes, confeitaria, tá? E ele tem uma vantagem sobre a sacarose. Por quê? Porque ele cristaliza mais lentamente. Então, o açúcar invertido, ele, por se cristalizar mais lentamente, ele é bastante desejado. Tá ok? Porque a indústria dificilmente alimentícia vai utilizar a sacarose, né, como produto, né, para adocicar, porque a sacarose, ela tem um problema, ela cristaliza. Ninguém quer comer um chocolate que vai cristalizar na boca. Esses dias eu fiz um brigadeiro, né, com Nescau e um leite condensado de uma marca que eu não conhecia. E quando eu fui comer, aquela cristalização na boca foi muito ruim, né? Então, ninguém deseja uma cristalização, né? É indesejável, né? Então, para a indústria não é interessante utilizar a sacarose. A sacarose, ela cristaliza facilmente. Então, ali ela utiliza-se, por exemplo, do açúcar invertido. O açúcar invertido pode ser produzido por meio da utilização da enzima invertase. Essa invertase, ela pode ser imobilizada, tá ok? E outra enzima que é muito usada, né, na indústria alimentícia e imobilizada é a termolisina, para sintetizar o aspartame.
tá? Aqui é um processo bastante interessante, por quê? Normalmente as enzimas são usadas para fazer a hidrólise, a quebra, né? Tem um substrato, usa a enzima, forma o produto. Tá? Então, a gente viu aqui o exemplo, por exemplo, da invertase, que age sobre a sacarose, produz o açúcar invertido, né? A termolisina, ela faz o processo contrário, né? Ela é uma plasteína, né? Ela é uma protease, mas ela é uma plasteína que ela vai ser utilizada, ela age sobre peptídeos para sintetizar um composto chamado aspartame, que é, né, um edulcorante bastante utilizado. Então, ela é produzida, né, por exemplo, pelo bacilos, e ela é usada, então, ela age sobre alguns peptídeos para formar esse aspartame. A molécula de aspartame, ela é uma molécula que tem, né, na sua presença, na sua constituição, ácido aspartico, a fenilalanina e o metanol, né? O ácido aspartico, um aminoácido, a fenilalanina, outro aminoácido. Ela uma observação aqui que a gente sabe que os portadores de fenilcetonúria, que são aquelas pessoas que não podem ingerir fenilalanina, né, esse aminoácido. Quando a gente nasce, a gente faz aquele teste do pezinho, né, para saber se a gente tem essa deficiência enzimática, para saber se somos portadores de fenilcetonúria. Né? Porque o que acontece? Os portadores de fenilcetonúria, eles não têm uma enzima chamada tirosinase, né? Que ela converte, né, a fenilalanina em melanina. Então, essas pessoas não podem de forma alguma ingerir nenhum alimento que contenha fenilalanina. Então, só uma observação, né? Os portadores de fenilcetonúria não podem, né, ingerir aspartame, porque uma vez que esse aspartame entra no nosso organismo, constituído por essas 3 moléculas, né, elas serão degradadas, né? E aí você terá ali a presença desse aminoácido. E também a presença do metanol. O metanol, a gente sabe que é um álcool tóxico. Pouca quantidade não tem problema nenhum. O problema é que quando você começa a usar grande quantidade de aspartame, e aí você começa a obter grande quantidade de metanol no seu organismo, isso não é muito interessante. Então, atento aí ao consumo de aspartame, saiba que ele tem, né, essa constituição, e ele é obtido, sim, por um processo enzimático e é usado na indústria alimentícia a enzima imobilizada termolisina para síntese do aspartame, tá ok? Outra enzima bastante utilizada é a lactase, também conhecida como beta-galactosidase, né? São enzimas que hidrolisam a ligação beta-D-glicosídica da lactose e açúcar do leite, produzindo glicose e galactose. Essa enzima é produzida por animais, bactérias, fungos e leveduras. Então, a gente sabe que o açúcar do leite é a lactose. A lactase é a enzima que quebra a lactose em galactose mais glicose. A lactose é um disacarídeo, né? Existem algumas pessoas que não apresentam a enzima lactase, né? Ou tem em baixa quantidade ou tem a deficiência dessa enzima. Então, o que acontece? Os intolerantes à lactose, eles não podem ingerir lactose, né? Porque a lactose é um disacarídeo. O nosso corpo, ele não consegue absorver carboidrato na forma de disacarídeo. A gente precisa, né, da ação da lactase para quebrar esse açúcar, né, em 2 monossacarídeos, que é a galactose e a glicose. Então, quando você não tem a lactase, você não quebra. Então, você não tem a produção, a digestão, a formação, né, desses monossacarídeos. E aí acontece o quê? Acontece flatulência, dor abdominal, diarreia, muitas vezes vômito, né, que são os intolerantes à lactose. Então, esses intolerantes à lactose, eles não podem de forma alguma ingerir lactose, né? Então, a indústria alimentícia, ela usa desse processo para obter produtos isentos, né, de lactose através da lactase, tá? Então, a gente tem aí diversos produtos no mercado já, né? Eles são um pouquinho mais caros devido a esse processo, que é um pouco custoso de realizar.
né? Então, ali, leite zero lactose, leite condensado zero lactose, enfim, diversos tipos, né? Ou ainda, né, a gente tem a indústria farmacêutica que já produz a lactase para a pessoa, quando for ingerir a lactose, toma a lactase, e aí essa medicação, né, esse medicamento acaba fazendo a função da lactase, que é fazer a digestão, tá ok? Além disso, esse hidrolisado, né, que é essa mistura de galactose com glicose, esses dois monossacarídeos, né, ele é obtido por ação da lactase sobre a lactose, ele é mais doce e mais solúvel do que a própria lactose, e daí ele tem um poder adoçante muito grande, né? Então ele pode ser utilizado como aditivo adoçante em leites aromatizados, por exemplo, também, tá ok? Outra enzima imobilizada muito utilizada é a papaina. A papaina é uma protease que ela age sobre proteínas, né? E ela está presente no mamão, tá? E ela é muito usada para quê? Para clarificação da cerveja, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas na espuma da cerveja nós temos proteínas, que são polipeptídeos, né? E um processo bastante indesejado que acontece é que no momento da produção da cerveja pode acontecer, devido à presença de fenóis, polifenóis, mais essas proteínas, pode acontecer uma turvação, a cerveja ela fica escura, e isso não é desejado, né? Então a indústria utiliza da papaina, né, que vai clivar, vai quebrar essas cadeias polipeptídicas, né, e vai fazer a clarificação da cerveja, tá ok? E também a gente tem as lipases. Lipases são aquelas enzimas que vão agir sobre, né, os ácidos graxos, triglicerídeos, sobre as gorduras, né? Então, os substratos naturais para a lipase são óleos e gorduras contendo triglicerídeos constituídos de ácidos graxos. Então, triglicerídeo, a lipase vai agindo, vai formando diglicerídeo, monoglicerídeo, ácido graxo. Bom, as lipases podem ser produzidas por micro-organismos, extraídas do tecido sublingual de bovino, ovino, né? Elas estão presentes no leite, pode ser acrescentada no queijo, para quê? Para dar maior sabor, flavor no queijo. Elas ainda podem ser utilizadas para produção de análogos da manteiga de cacau, tá? E, além disso, podem ser utilizadas para a produção de emulsificante, como, por exemplo, né, o ricinoleato de poliglicerol, que é um emulsificante utilizado pela indústria de chocolates. Ainda ela pode ser utilizada no tratamento de resíduos gordurosos da indústria de ração animal, né, como suplemento na ração na alimentação de não ruminantes, né? E ela pode ser utilizada também suprindo deficiências enzimáticas e melhorando a utilização de nutrientes das matérias-primas que apresentam difícil digestibilidade para os animais, uma vez que elas vão ali auxiliando a digestão das gorduras, né? O animal vai engordando, vai ganhando peso mais rapidamente, ok? Então, as lipases também têm diversas aplicações, né? Que eu trouxe algumas na indústria alimentícia, e elas são bastante utilizadas e imobilizadas pela indústria alimentícia, tá ok? Pessoal, existem várias, tá? Várias enzimas, a gente tem pouco tempo, eu procurei selecionar aqui algumas das que eu acho as principais para estar passando para vocês, e como consideração final dessa palestra, o que a gente pode concluir, né? Que a imobilização de enzimas é um processo que ocorreu, né, que ocorre desde 1916 e atualmente também, tá? Que existem diferentes métodos de imobilização de enzimas, que, assim como tudo na vida, tem as suas vantagens e desvantagens, mas eu particularmente acredito e defendo que existem muito mais vantagens, porque você poder utilizar uma enzima diversas vezes, você poder utilizar um suporte que pode ser, por exemplo, a reutilização de um resíduo, você poder, né, aumentar a atividade da enzima, aumentar a estabilidade, isso é fenomenal, né? Então, basta que você saiba escolher exatamente
corretamente, né, a sua enzima, o seu suporte, o seu método, acertou trabalhar no aperfeiçoamento disso, tá ok? Existem diferentes suportes utilizados para imobilização, né? Diferentes aplicações industriais de enzimas imobilizadas e existe muito ainda a ser estudado, a ser melhorado, a ser identificado, encontrado, tá ok? Eu passei aqui para vocês os meus contatos, qualquer dúvida, tá? Eu tenho o meu Telegram, vocês podem estar adicionando, eu sempre disponibilizo conteúdo gratuito nesse meu Telegram. O meu Instagram, profa.clariana, meu Facebook e o meu e-mail. Então, tira um print, anota aí, podem estar me mandando dúvidas, eu respondo sempre que possível, tá ok, pessoal? Eu gostaria de agradecer, né, a organização do Congresso do Cointer pelo convite. Foi um prazer para mim estar aqui participando, né, contribuindo, falando sobre essa palestra e agradecer a você que chegou aqui até o final, né, e assistiu. E eu espero que você tenha aproveitado. Tá ok, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.